Vamos recapitular rapidamente os eventos da franquia Exterminador, deixando fresca a história até o presente momento. Sobre os 4 primeiros filmes, esteja avisado sobre spoilers. Eu falarei abertamente sobre eles. Quanto ao quinto, eu farei uma descrição mais geral, sobre o clima e sobre minha opinião, sem estragar nenhuma surpresa. O Exterminador do Futuro, 1984. O filme começa com a guerra entre humanos e máquinas, com suas armas avançadas disparando feixes de luzes coloridos. Caçadores assassinos voadores ou Hunter Killers varrem o terreno via ar, em busca de inimigos por entre o escombro. Da mesma forma, caçadores terrestres vão esmagando pilhas e pilhas de crânios em seu caminho. Nesta luta, se você está vivo, você é um soldado da resistência, ou então é apenas um peso morto. Logo, a tela título anuncia que as máquinas se ergueram das cinzas do holocausto nuclear e há décadas enfrentam a humanidade. Porém, essa batalha não será lutada no futuro, mas sim aqui, no presente, esta noite. E é assim que The Terminator monta o cenário para o começo da franquia, onde temos uma máquina perfeitamente personalizada à nossa imagem na figura de um jovem ator musculoso de nome complicado chamado Arnold Schwarzenegger, enviado de volta no tempo para 1984 com a missão de exterminar uma frágil e facilmente assustada garçonete, Sarah Connor. Com um esforço de última hora em caráter de desespero, a Resistência é capaz de enviar um dos seus, Kyle Reese, com uma chegada dolorosa e a responsabilidade de proteger Sarah a todo custo. Mas o que ela tem de tão especial? Por que é tão importante? Kyle tenta se recompor e preparar para encontrá-la antes que o Exterminador o faça. Ele terá que explicar a ela sobre os eventos malucos e difíceis de acreditar sobre um possível futuro no qual um homem ensinou aos poucos sobreviventes a lutarem contra as máquinas. O filho ainda não nascido de Sarah, John Connor. Agindo de forma sistemática sem ter todas as informações a respeito de seu alvo, o Exterminador vai às compras em uma loja de armas, não que estivesse pretendendo pagar, e começa a eliminar todas as Sarahs da lista telefônica na área com maior probabilidade de que ela tivesse morando naquela época. Como conseguir fazer uma moça tão jovem, que vive em uma realidade tão calma, acreditar em uma história tão absurda? Quando a polícia começa a receber novos casos de mulheres assassinadas com o mesmo exato nome, o tempo está se esgotando e Kyle deve correr se não quiser falhar em sua missão. A notícia se espalha pelo noticiário e Sarah logo descobre que sua vida está em perigo, mas a essa altura ela simplesmente não sabe em quem confiar. Tentando se manter segura, Sarah decide ficar em um local público até que a polícia possa chegar. Mas na ânsia por socorro, ela liga para a amiga e o Exterminador acaba ouvindo o endereço de seu paradeiro na secretária eletrônica. É nessa discoteca que sua vida mudará para sempre. Em seu socorro, lá está Reese, com a mão estendida e dizendo: "Venha comigo se quiser viver." Do ponto de vista de Sarah, ela não sabe em quem ou em que acreditar, porém a sequência de eventos bizarros e absurdos irão abrir seus olhos para os fatos. Ela deve viver e dar à luz ao homem que irá, no futuro, vencer a guerra contra as máquinas, liderando a resistência para a salvação da humanidade. O que ela não contava era que esse soldado ainda não nascido em 1984, mandado de volta para defendê-la, iria se tornar justamente o seu grande amor, o pai de John Connor, o mesmo líder da resistência que ele veio salvar para que a humanidade tivesse uma chance, criando um dos mais famosos paradoxos do cinema de ficção científica. Mesmo com um orçamento modesto e com James Cameron sendo um diretor novato, o filme é extremamente eficiente e funciona muito bem, com uma trama que beira o cinema de horror, com um conto de precaução sobre o que o ser humano pode fazer com a humanidade, através de más escolhas e ao mesmo tempo que deixa a responsabilidade por nossa redenção em nossas próprias mãos. Arnold Schwarzenegger convence como uma máquina fria e sem emoções, tendo sido muito bem explorada a sua aparência não usual de fisiculturista perante o público de meados da década de 80. O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, 1991. O segundo filme parte da premissa de que Sarah agora já não é mais aquela moça frágil sem conhecimento dos eventos futuros. Mesmo que a história torça um pouco o palpite de Kyle Reese feito no filme anterior, onde ele havia afirmado que ninguém mais viria do futuro, nem ninguém mais voltaria para casa. Deveria ser apenas ele versus o T-800, modelo do primeiro Exterminador. Mas ele mesmo admite não entender essas coisas tecnológicas.
Desta vez, a Skynet, inteligência artificial responsável pela guerra, faz uma nova investida, enviando um modelo mais avançado de exterminador para o passado. Agora, o alvo é o próprio John Connor, ainda um pré-adolescente, o T-1000. Esta máquina possui a capacidade de assumir a aparência de qualquer um com quem tiver contato, além de poder moldar partes de si em vários tipos de armas, vantagens de se ser feito de metal líquido. Porém, assim como em 1984, um salvador vem junto no pacote, e dessa vez um bem improvável, diga-se de passagem. Se antes o Arnoldão era o vilão, dessa vez ele é quem profere as poderosas palavras: venha comigo se quiser viver. Tadinha da Sarah. Logo quando achou que estava entendendo tudo, mas não há muito tempo para pensar. O T-1000 está atrás deles e a conversa pode ficar para depois. Imagina a felicidade de John ao descobrir que esse exterminador foi programado para seguir as suas ordens. Legal, meu próprio exterminador! Mas nem tudo são flores, e ele deve dar um jeito do ciborgue grandalhão não sair por aí matando pessoas. Dessa forma, ele pode manter o status de o bonzinho do filme, e é assim que John o convence a ajudá-lo a salvar sua mãe. Já o proposto paradoxo temporal, estabelecido no primeiro filme, com Kyle Reese sendo o pai de John, teria ficado ainda mais evidente desde cedo na versão estendida, onde vemos que a fábrica onde o primeiro exterminador é destruído era na verdade a mesma Cyberdyne Systems que mais tarde viria a dar a vida à Skynet. E é em outra cena da versão estendida desse segundo filme que vemos Sarah ainda recebendo uma visita de Reese em uma alucinação. Sarah está presa em uma instituição que cuida de pessoas com distúrbios mentais após ter explodido uma fábrica de computadores. Ela leva a sério a frase que seu filho, no futuro, fez com que Reese memorizasse antes de voltar. O futuro não está definido, não há destino que não seja aquele que fazemos para nós mesmos. Desta forma, desde os eventos de 1984, ela vem se preparando física e mentalmente, instruindo o filho em como se tornar um grande líder militar. No processo, acabou se envolvendo com qualquer um que pudesse lhe ensinar a manejar e obter armas, veículos e táticas de combate, tendo dessa forma feito aliados entre guerrilheiros mexicanos. E é perto da fronteira que eles vão atrás de Henrique, para poderem buscar recursos e equipamentos. É durante esse tempo que Sarah se dá conta de que esse novo exterminador é, contra todas as probabilidades, o melhor candidato a pai que John tem no momento. Haverá esperança para as máquinas? O T-800 tenta entender as emoções humanas, para se misturar melhor. Durante uma dessas interações, Sarah começa a receber as informações detalhadas sobre os eventos futuros que ele possui, aprendendo assim sobre o envolvimento de Miles Dyson, chefe de desenvolvimento de um super microprocessador que será a base para a construção da Skynet, tornando-se assim a chave para impedir a guerra contra as máquinas. Após impedirem que Sarah assassine Dyson, seu filho e o T-800 o convencem de toda a história e usam sua ajuda para destruir o trabalho da Cyberdyne Systems envolvendo as pesquisas com o microprocessador e o braço do exterminador do primeiro filme. Mas durante a operação, o T-1000, que possui os mesmos arquivos que o T-800 do bem, antecipa essa probabilidade estratégica e vai ao encontro deles mais uma vez. Com o prédio da Cyberdyne destruído, ainda tem o probleminha do T-1000, que não irá desistir enquanto não der cabo de John. A sequência final nos leva até a famosa cena da metalúrgica, onde T-1000 e T-800 têm sua batalha épica, mas no final, o robô de metal líquido é quem acaba liquidado, sendo derretido na fundição. Esse filme é com certeza um marco na ficção científica, genialmente orquestrado por James Cameron, com cenas de ação que superam a barreira do tempo, não tendo envelhecido até os dias de hoje. Foi concebido para fechar de forma digna a saga do bem contra o mal nessa guerra entre homens e máquinas, falando acima de tudo sobre esperança. Em um final alternativo, em uma narração de uma envelhecida Sarah Connor, nos é revelado o sucesso da missão, mostrando que a guerra foi de fato impedida. Esta versão, contudo, foi alterada na edição final, deixando um desfecho mais aberto. James Cameron, entretanto, não retornaria para as continuações. O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, 2003. Bom, uma vez que o tal papinho de "mais ninguém vem do futuro" caiu por terra mesmo, então podemos assumir que é festa e outros exterminadores estão todos convidados. Já que James Cameron não usou o final alternativo para amarrar o segundo filme, temos esse terceiro, no qual descobrimos que a guerra contra as máquinas não pode ser impedida, apenas adiada.
Novo filme, novo T-800. Toda aquela capacidade de entender melhor humanos, de acordo com quanto mais tempo se passa com eles, perdida. Desta vez, voltamos à estaca zero. Kate Brewster, supostamente predestinada a se tornar a segunda em comando e esposa de John Connor, descobre da pior maneira que o T-800 da vez está sob o seu comando. Algo bacana para se descobrir horas antes de uma guerra nuclear. A ameaça agora fica por conta de um exterminador com aparência feminina, a T-X. Ela é uma espécie de exterminadora de exterminadores, sendo que a presença do T-800, reprogramado e bonzinho, foi antecipada pela Skynet. Ela possui um revestimento de metal líquido que permite que ela mude de forma e aparência. Porém, possui um arsenal de equipamentos em seu chassi interno, dando-lhe uma vantagem tática, além de possuir a capacidade de interagir com modems e poder controlar outras máquinas. Com John Connor tendo passado a levar uma vida fora do sistema, sem registros do seu nome associado a endereços, contas bancárias ou uso de cartões de crédito, a Skynet não foi capaz de precisar seu possível caminho ao longo da história. Dessa forma, mesmo com ele sendo o alvo primário, a missão da T-X é eliminar os seus principais aliados da rebelião, por isso ela os está sistematicamente procurando e eliminando. Robert Brewster, pai de Kate, é o militar encarregado do desenvolvimento do sistema Skynet. Mas com apenas algumas horas para que os mísseis sejam lançados, com o programa se tornando autoconsciente, ele é o único que pode representar um perigo, e a T-X irá atrás dele para eliminá-lo. Kate, John e o T-800 seguem em sua direção tentando salvá-lo e avisá-lo do perigo iminente. Enquanto isso, os sistemas de telecomunicações aparentemente não estão funcionando direito. Para os analistas militares, os problemas com as conexões e os servidores parecem obra de um vírus, e eles acreditam que a ainda experimental inteligência artificial Skynet pode resolver o problema, funcionando como uma espécie de antivírus. Desta forma, os superiores do Pentágono exigem que Robert inicie o programa para que eles possam reassumir o controle sobre os silos de mísseis. Incapazes de perceber que o vírus é na verdade a própria Skynet, que apenas deseja dar a eles um motivo para que lhes entreguem o controle, é justamente nas instalações que Robert Brewster supervisiona que vemos os primeiros protótipos das máquinas que virão a se tornar os ETKs, ou caçadores assassinos que vemos desde o primeiro filme. Seguindo ordens, Robert segue pondo o programa Skynet no controle e dando assim o pontapé sem volta para o início do holocausto atômico. Junto com a T-X, chega o resto da galerinha para animar a festa. Ótima desculpa para uma cena de ação. Robô versus robô. Oba, tô dentro. A pancadaria rola solta e eles destruindo tudo por onde passam. Caos, tiroteio e correria. Será que eles alcançam o pai de Kate a tempo? Em seus momentos finais, Robert manda Kate e John para o servidor central para desativar a Skynet. Coisas de pai, coisas de roteirista. O famoso palavras interpretadas como você quiser. Hora de pegar o avião. Corre, John, corre, Kate. Com os códigos em mãos dados por Robert, eles abrem as portas apenas para descobrirem que lá dentro não é a central tecnológica de nada, apenas uma antiga instalação antinuclear. Com esse desfecho, temos o início da guerra, John e Kate sobrevivendo e tendo a chance de começar a se tornarem valiosos para a resistência. Espalhada por milhões de computadores pelo mundo, não havia um núcleo central para Skynet. Era impossível detê-la. Eles não foram mandados para lá para derrubarem o sistema do hardware. Robert apenas queria que eles sobrevivessem. Schwarzenegger, mesmo mais velho, ainda está em excelente forma nesse filme, onde temos cenas grandiosas de destruição e ação, mas sem o charme e a memorabilidade do anterior. A ausência de James Cameron é certamente sentida, e a fórmula de dois exterminadores, um que vem para nos destruir e outro que vem a nosso favor, já dá sinais de desgaste. Em sua última narração, John declara que a batalha apenas começou. Essa é a base para a sequência. Mas se você é fã da franquia, ao terminar o filme, você terá tanto coisas boas quanto ruins em sua lista. Ainda assim, há uma maior sensação de unidade com os filmes anteriores do que o próximo, A Salvação, onde o Terminator resolveu virar o Governator, estando presente apenas digitalmente em alguns segundos. O Exterminador do Futuro, Crônicas de Sarah Connor, entre 2008 e 2009. Após o terceiro filme, sem a presença da personagem Sarah Connor, somos brindados por uma série de TV que tem ela como foco principal. A série segue os eventos apresentados no segundo filme, porém não se amarra com a continuidade do terceiro e não é considerada canon. Novos personagens se juntam aos já conhecidos na contínua vigilância contra os planos da Skynet.
Destaque para a personagem de Summer Glau, Cameron Phillips, na pele de uma exterminadora do bem, que deixa um bocado de margem para que se suspeite um pouco de em qual lado ela realmente está. Lina Headey interpreta Sarah Connor e Thomas Dekker, seu filho John. Aparentemente, os eventos do segundo filme não foram o suficiente para acabar com as máquinas. Shirley Manson, vocalista da banda Garbage, faz um papel interessante na série, que teve tanto membros da resistência quanto operativos das máquinas lutando por suas devidas causas espalhados pelo tempo. A série foi cancelada na segunda temporada, bem no meio de um arco de história que afasta a série ainda mais das tramas de qualquer outro filme, introduzindo as viagens para o futuro. O Exterminador do Futuro, A Salvação, 2009. Este é o primeiro filme totalmente ambientado no futuro pós-apocalíptico descrito nos filmes anteriores. Porém, seu visual pode ser considerado como antiquado, rústico ou menos avançado, sem os lasers coloridos, roxos ou o cromado das máquinas espalhado por todo lado. A produção se empenhou em retratar modelos anteriores em uma época onde John Connor ainda tem muito o que provar até ser considerado como um grande líder ou salvador. A timeline do filme começa em 2003, nos colocando em uma sequência temporal que leva em consideração o atraso do dia do juízo final, como vimos no terceiro filme. Marcus Wright está no corredor da morte e a doutora Serena Coogan, de uma divisão de pesquisas genéticas, adivinhe da onde? Exatamente, da Cyberdyne, vem lhe pedir que assine um papel doando o seu corpo para a ciência. Com este filme torcendo para se tornar uma nova trilogia, ele recapitula os eventos de forma rápida e meio preguiçosa, com algumas linhas de texto. Pulamos então para 2018. Remanescentes militares atacam locais onde a Skynet mantém sua pesquisa e desenvolvimento, em plena luz do dia, o que é um grande contraste com o estilo visual estabelecido anteriormente. Se antes John devia ser protegido a todo custo, temos uma inversão de papéis aqui, quando descobrimos que o alvo da vez é o jovem Kyle Reese. John, dessa vez, deve correr para salvar aquele que um dia deverá mandar ao ano de 1984 para salvar sua mãe, ou nunca existirá. Coisas de paradoxo, sabe como é? É durante essa missão que descobrimos como John conseguiu sua famosa cicatriz. Com as máquinas às vésperas de lançar um modelo T-800, os principais perigos ainda residem nos enormes e desajeitados T-600 e os T-700. Uma nova galeria de máquinas é apresentada na figura de robôs gigantes, motos exterminadoras, pequenos drones aéreos e outros tipos com formas e disposições esquisitas, como os hidrobots. É aí que temos uma visitinha digital do nosso marombeiro favorito, o Titio Schwarza, mas que ainda não estava convencendo muito. Kate está presente, levando na barriga uma criança de John, porém sua personagem não chega a ser realmente relevante durante os eventos da trama. Ela chega a ser tão desimportante quanto outros personagens, tipo Blair e Barnes. Mesmo o personagem Marcus chega a ser bem pouco significativo. Dessa forma, sua interação confusa na história, despropositadamente mirabolante, não chega a surpreender quando se descobre que ele é mais uma máquina criada pela Skynet. John e Marcus fazem uma espécie de trégua, meio acordo, meio voto de confiança, e John deve ir até o centro de prisioneiros em busca de Reese, com Marcus usando sua influência, seja lá o que isso signifique, de dentro, para desabilitar armas e liberar o caminho. John vai progredindo com seus próprios truques. Marcus recebe uma espécie de upgrade reconstrutivo, enquanto recebe a triste informação de que suas ações haviam sido pré-escolhidas pela própria Skynet. O roteiro tem problemas em comunicar suas intenções com clareza, e a maior parte do público o recebe com dificuldade. Ainda assim, temos uma máquina que representa um homem em redenção por seus pecados, lutando para salvar outros através de suas escolhas. A cena em que ele decide não estar sujeito às ordens das máquinas é até um tanto infantil. No fim, Marcus se redime ao doar seu coração a John, que ironicamente passa a depender de uma máquina para viver. Em seu poético discurso final, Marcus nos lembra que a força do espírito humano está em nossas escolhas e ações e não pode ser contida apenas em um chip. Já o discurso final de John nos lembra que essa batalha acabou, mas que a guerra ainda tem muito pela frente. Claramente ele se refere aos eventos dos possíveis filmes dessa trilogia em particular, desse que não assume ser nem uma continuação nem um reboot, apenas mais um capítulo ao qual você poderia entender como quisesse. Infelizmente, a bilheteria não justificou que se levasse esse projeto adiante, deixando vários fãs divididos entre se gostaram mais desse ou do anterior. Com tudo o que foi dito nesse mini resumo,
Parece que a intenção é diminuir a qualidade ou a importância do filme, o que não é verdade. O filme possui alguns problemas reconhecidos até pelo próprio diretor, McG, porém, tirando alguns erros conceituais, há bastante material para dar um gostinho de como foi a guerra antes da descoberta da máquina do tempo. O próprio Schwarzenegger chegou publicamente a dizer que não gosta desse filme, mas provavelmente ele só estava tentando evitar qualquer relação ou comparação com o próximo, Gênesis. O Exterminador do Futuro Gênesis 2015. Com os direitos autorais retornando ao criador James Cameron em alguns anos, os investidores têm a intenção de realizar uma nova tentativa de trilogia, mas para isso, eles devem correr. Tendo terminado seu mandato, Schwarzenegger está de volta na pele de um T-800 mais uma vez. Logicamente, a bilheteria será o fator decisivo se esta empreitada irá ganhar continuações ou não. Alguns problemas começam com a estratégia de marketing desse filme, que acabou cometendo um grave spoiler ao revelar certos elementos da trama. Tais revelações não tornam o filme ruim por si só, mas roubam uma surpresa que poderia ser divertida para uma audiência desavisada. Se você ainda não assistiu ao segundo trailer, faça-se o favor de ignorá-lo, inclusive cartazes ou o que for. Vá ao cinema sem saber de nada. A premissa base desse filme é a de que, ao retornar no tempo, Kyle Reese encontraria uma Sarah Connor cabulosa, ao invés daquela moça frágil, com algum evento tendo alterado a linha temporal a qual conhecemos. Vários elementos dos filmes dirigidos por Cameron estariam presentes, mas fica claro que, daqui pra frente, é território novo e qualquer coisa pode acontecer. O filme foi para mim uma agradável surpresa e eu o achei consideravelmente melhor do que me fizeram crer os reviews em geral, incluindo os gringos, que no meu entendimento pareceram atacar justamente as coisas erradas. Não que o filme seja perfeito, longe disso, mas certamente não é de longe tão ruim quanto eu vejo o povo falando por aí. A explicação para o envelhecimento do T-800 não podia ser mais natural. Ele é revestido por tecido humano e este envelhece assim como qualquer pessoa real. Isso gera inclusive algumas interações interessantes. T-800 velho enfrentando o T-800 do primeiro filme. Desta vez o trabalho digital para rejuvenescer Schwarzenegger foi bem melhor. A timeline deste filme é ligeiramente maior do que a dos filmes anteriores, começando antes dos eventos sugeridos pelo primeiro filme, passando por ele em termos lineares e avançando para próximo da época do quarto filme em uma realidade alternativa. Parece difícil de entender, mas na verdade não é não. Algumas coisas são deixadas propositalmente abertas, para o caso de continuações, porém o filme funciona bem por si só. Evidentemente, fãs que chegarem com os filmes anteriores frescos na memória terão uma experiência mais rica. Apesar das sequências de ação não serem as mais memoráveis, a trama se desenrola bem. Só os próximos meses dirão, porém, no caso de sucesso financeiro, os produtores têm a intenção inclusive de lançar uma nova série de TV. Veremos. Eu sigo na torcida, porque pra mim, Exterminador é igual pizza, mesmo frio, é bom. Esse vídeo é um resumão dos 4 primeiros filmes com uma pincelada na série de TV, mas como um assunto tão rico e extenso não cabe em um programa só, fique atento no canal. Em breve, o Exterminador dará as caras por aqui e a gente fala sobre outros aspectos mais profundos dessa franquia. Obrigado pela sua audiência e não esqueça de assinar o canal. Até mais!